Salve, salve, morceguetes e morcegotes. Sejam bem-vindos aqui. E antes de iniciar esse episódio, eu queria lembrá-los de nos seguir nas redes sociais. @morcego Marcos tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue lá, que é muito importante. Também queria lembrar vocês do nosso apoio coletivo, o apoia.se barra Caverna Morcego. Chega lá, dá o seu apoio, se você puder, é claro. E também nós temos o PicPay, eu vou deixar tudo aí embaixo certinho, entendeu? Nas redes sociais também tem tudo, só dá um chegue lá. E também segue o projeto Nosso Camarada Malta, que o link estará logo abaixo. Espero que vocês gostem do episódio, é super importante. E lembrando que na semana desse episódio, né, que está sendo no dia primeiro, teremos 2 episódios, porque na sexta-feira é aniversário de 150 anos do nascimento de Rosa Luxemburgo. Então, galera, espero que vocês curtam, aproveitem o episódio e bora que bora! Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Estamos aqui para mais um episódio da Caverna do Morcego, com o seu podcaster da Praxis, Marx Morcego. Estamos aqui com um convidado muito especial, companheiro da USP, camarada de luta aí. Pode se apresentar, camarada. Prazer, morceguetes e morceguetes. Meu nome é Guilherme, sou, enfim, da USP, como o Morcego falou, a gente se conheceu nas ciências sociais. Agora me formei no curso, formei agora no começo do ano. Sou pesquisador sobre temas de nacionalismo, enfim, esse marxismo não ocidental. E também sou militante do Afronte, militante do PSOL. E estamos aí na luta todo dia, porque estamos estudando e estamos lutando, porque não tá fácil para ninguém. É isso. Primeiramente, falar que é uma honra ter você aqui, camarada. E principalmente pelo assunto que você vai trazer, que é, como você disse que você é pesquisador já, para o marxismo para além da Europa. E o Gui veio aqui na intenção de apresentar um projeto que eu acho que, principalmente pra gente que é latino-americana, é essencial esse projeto. Pode apresentar o projeto, falar sobre o porquê do nome, pode... Agora o palco é seu. Ah, eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui, admiro bastante seu trabalho, acompanho, enfim, desde o começo. Mas fala um pouco do projeto que eu estou construindo, não só eu junto com outro amigo meu, Guilherme Arruda, que é também da história da USP, que é o Amalta, que é o marxismo periférico e anti-imperialista, que primeiro tem esse nome Amalta, que é do queixo a professor, por causa de uma das nossas grandes inspirações, que é o José Carlos Mariátegui, que é alguém que eu estudo muito na minha pesquisa, que é um marxista peruano. Ele foi predecessor de muitas discussões da teoria da dependência. Enfim, no período seguinte à sua morte, que ele morreu mais ou menos em 1930, muito jovem, mal chegou aos 40 anos, houve todo um esforço histórico para esquecer sua obra, para que ela não fosse estudada. E a partir dos anos 60, 70, desde então, há um resgate a ela, apesar de, enfim, ser muito pouco estudada no Brasil. E a ideia justamente do Amalta é servir como uma plataforma para divulgação de marxismos para além da Europa, marxismos não ocidentais, principalmente marxismo latino-americano, que, enfim, acho que a gente, como latino-americano, nós temos muito contato, mas ainda uma coisa muito restrita, e muitas vezes, tipo, nós mesmos não conhecemos, tanto quanto nós deveríamos na nossa história, como também o marxismo africano e o marxismo asiático, que é um dos outros temas da minha pesquisa, que eu pesquiso temas de nacionalismo em Mariátegui e Mao Zedong. Faço uma comparação dos dois, e é bastante interessante. Durante toda essa pesquisa também, eu fui tendo contato com essas diversas correntes mesmo do marxismo, formas de pensamento, e é interessante pensar o quanto que isso é rico fora da Europa, o quanto isso é rico mesmo tão perto da gente e ao mesmo tempo tão longe. E marxismo, como, enfim, se propõe marxismo de verdade, é marxismo internacionalista, mas está nessa luta mesmo para conhecer, para divulgar, porque eu acredito que mesmo que seja para uma vanguarda, um público muito pequeno, inicialmente, são discussões que eu acho que enriqueceriam muito, enfim, nosso conhecimento do marxismo, nossos próprios debates, porque é isso, tipo assim, acho que as experiências de cada povo, do tipo assim, nos ajudam a enriquecer no geral. Acho que a gente tem muito a aprender com isso. É muito importante esse projeto e essa colocação, porque o que eu comecei a reparar, principalmente no último ano, quando começou a pandemia tudo pra cá, é que começaram a tirar aquele olho de Europa. Foi um primeiro passo que tá todo mundo dando assim para os lugares mais periféricos. E é como você disse, né? Assim como o podcast, no primeiro momento, só marxista ouvia, só o pessoal que já estava inteirado, e agora a gente está pegando
outros grupos, pessoas que não estão tão ligadas. E, bom, aproveitando que você falou da questão da dificuldade de encontrar textos dele, né, de encontrar os textos dele, não, né, de tentarem apagar o pensamento dele, assim, além do... É que eu não consigo falar o nome dele, então eu vou falar dele, tá bom, pessoal? Dele e do Mal, você sente falta de algum pensador que você já ouviu falar, tipo, já ouviu falar bastante dele, mas não acha texto, não acha conteúdo, não acha alguma coisa? Primeiro, Mariátegui, tipo assim, pode chamar carinhosamente, já é meu íntimo, pode chamar de Zé Carlos. Então, tipo assim, acho que é uma ótima maneira de já criar uma intimidade com eles, porque Mal, enfim, já é praticamente apelido. Mas, eu acho que assim, no geral, na minha opinião, eu responderia essa pergunta de duas formas. Tanto acho que um pensamento marxista no geral, eu acredito que principalmente o marxismo japonês estaria muito a enriquecer para o marxismo ocidental, o marxismo que a gente estuda, porque acho que lá tem discussões muito baseadas na experiência sobre a guerra, a própria experiência de modernização, enfim, passar de um país que na Segunda Guerra estava no auge do imperialismo, um país que se aliava com a Itália, alinhava com o Terceiro Reich, e tinha essa postura, para um país que, enfim, foi ocupado pelos Estados Unidos, passou a ter um papel muito mais complementar na questão econômica, e, enfim, no final dos anos 80 era a terceira maior economia do mundo. Então, são vários altos e baixos que, enfim, nós como nação também brasileira, acho que a gente entende bastante, tipo, às vezes está no fundo do poço quando vê a gente está nas maiores economias do mundo. Então, acho que, no geral, seriam discussões que ajudariam bastante, questões sobre a questão nacional também. E acho que, tipo, de marxista em específico, um que eu admiro bastante, que eu acho que a gente acaba lendo bastante pouco, é um marxista egípcio, Samir Amin, que fala muito sobre ter sistema mundo, globalização, enfim, uma perspectiva bastante diferente de outros pensadores, como Wallenstein e etc. Mas, com certeza, acho que seria a Jacobin, na verdade, já está fazendo algum esforço de publicar artigos, assim, acho que a Jacobin foi uma ótima chegada ao Brasil nos últimos tempos, mas acho que é um próprio marxista que a gente lê muito pouco, além de, enfim, outros marxistas latino-americanos que eu acredito que tem tanto para contribuir. Vou até tipo, pegar um que eu tenho anotado o nome, minha colinha, mas eu acredito que mesmo, por exemplo, outros marxistas que são, como posso falar, hispânicos também, no sentido de falar nossa língua. Tipo, por exemplo, alguém que eu tenho bastante divergência, foi secretário-geral do Partido Comunista Português, mas que eu acredito que é uma obra absolutamente fundamental, por exemplo, para também entender os processos da Europa, que é o Álvaro Cunhal, assim como na própria Argentina, contando com seus erros, várias discussões, e muitas vezes até uma forma de endomeamento do nome, como se fosse um insulto, que é o Nahuel Moreno, que fez contribuições absolutamente necessárias sobre a questão nacional na América Central, sobre as discussões sobre organização, enfim, essas diferentes perspectivas de quem constrói a luta, quem constrói, tipo, uma nova forma de pensamento em que, como eu posso falar, todas as estruturas, tipo assim, meio que conspiram para que seja uma forma de pensamento subordinada. Então, por exemplo, você vai ter, por exemplo, classe trabalhadora em um país em que mal tem um mercado de trabalho formal muito bem estruturado, ou que tem níveis de formalidade tão grandes como o nosso. Ou, usando outro exemplo também sobre o Brasil, entender, por exemplo, a população brasileira, assim mesmo, enfim, um debate a fundo sobre a questão racial, questão de gênero, que são questões absolutamente fundantes do capitalismo, principalmente em países, que é isso, os países periféricos, os países que fogem desse centro de apropriação, que, enfim, a gente observa normalmente que vem seguido junto da produção acadêmica mesmo, enfim, acho que seriam essas outras formas de pensamento também. Caracas, que da hora, porque você vai falando na hora que você começou a falar, né, por exemplo, do Moreno e do Álvaro, que você tem divergências, tudo. Deve ser muito louco você estar estudando, porque agora você está estudando uma gama de perspectivas de pensadores e deve ser muito um conflito, assim, né, entre alguns pontos, algumas divergências. Ah, boa. Bem, eu tendo, tipo assim, eu fiz um programa das postagens, que, tipo assim, a página mesmo vou lá te lançando dia primeiro, que acho que já consegue do tipo, ficar tudo alinhadinho. Então, tipo, sai lá que você comentou que sai na primeira semana. Então acho que fica próximo. Mas eu fiz, tipo assim, alguns resumos, umas coisas bastante interessantes. Por exemplo, sobre China mesmo, que tem uns pontos que eu acho que
bastante curioso, que muita gente do tipo hoje tem comentado sobre China, eu acho que, enfim, mesmo como os influencers, os intelectuais como o Gênesis Manuel têm debatido isso. Então uma das coisas que eu propus também a fazer, que eu acho que é bastante interessante, que a partir muito do debate que a gente faz na ciência política, sobre muitas vezes essa coisa representa, muito formal da representação tipo de partidos daí, fui dar uma olhada nos temas eleitorais desses países, que são experiências socialistas, experiências que, enfim, muitas vezes é debatível, mas que passaram por uma revolução e processos depois que levaram a outros desdobramentos. E a China, por exemplo, se eu me engano, eu acho que não é só um partido, não é só o Partido Comunista Chinês que do tipo governa, na verdade é uma coalizão, que são 10 partidos no total. E o Partido Comunista Chinês é o maior dos partidos, então é o que tem absolutamente hegemonia. Porém, nós temos assim, diversos outros partidos, todos com mais de 50, 60 anos de existência. O que, tipo, mesmo para o Brasil, seria bastante tempo. Então, existe mesmo assim, o sistema eleitoral é estruturado de uma forma tipo, bastante diferente do nosso. E, enfim, acho que é bastante questionável mesmo sobre essa democracia, quanto é representativa. Mas eu acho que, tipo assim. Não, esse estudo sobre a. Acho que é, tipo assim, bastante questionável, mesmo o grau de democracia que há, da transparência. Acho que realmente são várias discussões, porém eu acho que é muito importante escapar desse apriorismo, essa noção que muitas vezes tem do tipo assim, não, um regime socialista é por causa da mídia burguesa. Tipo, um regime socialista não tem democracia, não tem eleição, ou tipo assim, não tem nenhuma forma de representatividade, o que na verdade assim, é mentira. Por exemplo, na China nós temos eleições mais ou menos regulares, acho que tem realmente problemas com a transparência, mas, por exemplo, que tem um sistema que você pode votar por alguém, você pode votar contra um nome, ou você pode propor um outro nome. E isso funciona dessa forma. Então, é também, tipo assim, tanto aprovação quanto a rejeição. Então, muitas vezes tem um nome que muita gente vota contra, porque, enfim, acredita que não representa, e tem outro que é mais consensual. Então, pode ser, não tem tanto voto a favor, mas não tem tanto voto contra. E, enfim, esses partidos, por exemplo, eles, ainda mais, acho que na dinâmica que está, uma dinâmica, tipo, neoliberal global, eles acabam cumprindo papéis que são muito mais discretos, mas papéis que muitas vezes, enfim, são chave. Por exemplo, no leste europeu, nos anos... nessas experiências sociais que estiveram lá da década de 50 até a década de 90, sobre acho que a Polônia, a Alemanha Oriental com toda certeza, e não lembro agora, acho que é Tchecoslováquia não. Mas aí, pelo menos a Polônia e a Alemanha Oriental tinham, tipo assim, sistemas multipartidários, inclusive na Alemanha Oriental, depois que teve todo o processo de unificação alemã, tudo isso, esses partidos, justamente menores, que foram todo a base para a restauração capitalista. Tanto que existia um partido na Alemanha Oriental, que era um partido para representar a base de classe média, que, enfim, anteriormente apoiado o nazismo. E apesar disso, tinha, enfim, tinha diversas limitações também, não era um partido que tinha toda essa liberdade, mas era um partido que representava, por exemplo, ideários nacionalistas, que, enfim, não tinham sido completamente expurgados. Então, é interessante ver isso, porque esses atores foram que depois, por exemplo, assumiram o poder, assumiram a presidência e tiveram, tipo, à frente de todo esse papel da restauração capitalista. Isso na Rússia, enfim. Caracas, interessante, porque chegou até uma hora que você falou da mídia burguesa, e realmente a gente tem uma visão muito restrita do que acontece, né? O que chega aqui pra gente, né, a gente não sabe de nada. Por exemplo, eu, como marxista, não sabia da questão do multipartidarismo dentro da China. E você tem mais alguma experiência socialista, talvez de agora, ou talvez recente, alguma questão da América Latina aqui, que tá estudando, que você olhou e falou, porra, olha que louco que aconteceu aqui, nesse momento, e pá. Na minha opinião, até falar isso, tipo assim, a revolução experiência socialista latino-americana mais subestimada, quer dizer. Na minha opinião, acho que uma que eu tive bastante interesse, eu tive contato, li bastante, e, enfim, acho que ainda é uma coisa que, por exemplo, a gente acaba tendo muito pouco contato, que é a Revolução Boliviana, de 52. Que foi uma revolução que foi tipo, liderada por marxistas e, enfim, para surpresa de muitas pessoas, trotskistas, militantes tipo, da COB, a Central Obreira... COB? Acho que é a Central Obreira Boliviana, que era o Sindicato dos Mineradores. E é bastante interessante. Acho que, por exemplo, tem bastante obras escritas sobre isso, tanto historiográficas, quanto, e principalmente, marxista, sobre tipo, análise sobre o processo, porque eu acho que a história da esquerda boliviana é bastante interessante nesse sentido. Enfim, tanto ter a revolução, quanto ter mesmo o processo do MAS, do Evo Morales, o golpe que aconteceu em 2019. Enfim, acho que todos fazem parte de um mesmo fio que é interessante se estudar.
Tirar a Revolução Boliviana, acho que a revolução que não é da atenção que deveria, é a própria Revolução Haitiana, que eu acho que, enfim, é um absurdo, porque é um evento tão, como posso falar, é interessante, porque, tipo assim, é a primeira e única até o momento revolta, que foi, tipo assim, de negros escravizados, teve sucesso, expulsou os colonizadores, fundou um país que, fundado em ideários de igualdade, fundado, tipo, nas próprias contradições do iluminismo, e que até hoje sofre as consequências de ter sido o primeiro país, assim, levantar a cabeça e falar, não, eu vou lutar por um caminho diferente, vou lutar por uma forma de igualdade diferente. E como isso muitas vezes é apagado da própria história latino-americana. Então, é muito pouco comentado que, por exemplo, Simão Bolívar, que é um dos símbolos da libertação latino-americana, tem um papel importantíssimo na independência, ele passou um tempo exilado no Haiti, e durante seu exílio no Haiti, que uma das condições para que o governo haitiano tanto recebesse ele quanto o apoiasse, era que fosse incluído nas, não sei como falar, resoluções, mas fosse incluído no programa, vamos dizer assim, da independência, a abolição da escravidão. Então foi uma coisa que, por exemplo, assim, mudou totalmente a história latino-americana, e é muito pouco comentado. Trata-se como se fosse, não, veio uma coisa divina no céu, uma iluminação do Simão Bolívar, que era o libertador, que ia libertar todo mundo, sendo que, enfim, tendo as próprias limitações de revoluções burguesas, da aristocracia que liderou aqui, é um fato bastante interessante entender como é que, enfim, por exemplo, essa ilhazinha, que é a ilha de Espanhola, onde tá o Haiti, o quanto que ela é influente e quanto que, tipo assim, tem esse esforço de um esquecimento mesmo. Esquecimento no sentido de apagar a história. Caracas, muito. Tipo, você tá fazendo conexões aqui na minha mente que, tipo, eu não tinha me ligado ainda. Até porque a gente, quando começou o Black Lives Matter ano passado e tudo, eu me aproximei de um pessoal que justamente reforçava o olhar e falava, mano, por que a gente não fala sobre a Revolução do Haiti como base do que é construído aqui? Porque a Revolução do Haiti, querendo ou não, é um pontapé inicial em muitos pontos pra América Latina. E agora, você falando do Simão Bolívar, que é um cara que eu tô louco pra ler livro também, tanto Jacobinos Negros, né, sobre o Haiti, como o livro do Simão Bolívar sobre a Revolução. É muito interessante. Não, total, tipo, eu acho que isso é bem louco, porque eu acho que realmente isso fala, tipo, muito pouco e, enfim, em tese é um país que é muito próximo da gente. A própria região do Caribe é uma região que contribui muito para a América Latina e muitas vezes não tem todo esse reconhecimento. Então, você comentou dos Jacobinos Negros, um dos autores que também é tanta inspiração, um pouco da minha pesquisa, apesar dele não estar, mas alguém que eu li muito no grupo de estudos e que, enfim, pessoalmente eu também tenho uma admiração, gosto bastante, que é o C.L.R. James, que é da Martinica, se eu não me engano. E, por exemplo, assim, os escritos dele são absolutamente essenciais para entender tanto isso da Revolução Haitiana, o histórico, os Jacobinos Negros é um clássico nesse sentido, quanto tipo, diversos outros processos na América toda, não só tipo, assim, nos Estados Unidos ou América Latina. E ele, por exemplo, é alguém que eu acredito que, assim, é absolutamente muitas vezes esquecido. Tem uma obra, assim, muito extensa. Tipo assim, não sei nem o que eu falar, assim, é absurdo de extenso, tem muitos artigos, tem muitos livros, e é tudo muito bom. Então, por exemplo, internacionalmente, uma das obras mais conhecidas dele é uma história que ele fez da Internacional Comunista, que é, tipo assim, interessantíssimo também. E, por exemplo, um dos livros que eu vou usar como base de, enfim, algumas das postagens que vai ter no Insta, fala sobre, por exemplo, a agitação pan-americana no continente americano. Então ele fala sobre Caribe, América Latina e Estados Unidos. E isso é uma década de 20, década de 30. E ele tipo, explica sobre os primeiros processos de auto-organização do povo negro, fala também sobre a questão do Haiti, e fala como todas essas coisas se interligam. E, enfim, acho que é, tipo assim, extremamente interessante, e mesmo com todas as posições que ele passou até no final da vida, nenhuma de direito, mas, por exemplo, várias críticas ao leninismo, enfim, que, enfim, acabo não concordando, acredito que ele traz, sim, pela primeira vez, acho que no movimento marxista, ele trouxe tipo, debate sobre a questão racial e questão mesmo decolonial, com uma centralidade que antes não era vista. E por isso que eu acredito que fazer uma retomada, por exemplo, de um autor desses, ajuda muito a gente, tipo, assim, entender como povo, quanto entender tudo. Porque eu acho que é bem louco ver como essas coisas se ligam. Então, por exemplo, entender tipo, a escravidão, entender o Simão Bolívar, entender o Haiti, como é que todas essas coisas juntas. E, enfim, muitas vezes também entender tipo, como é que todas essas coisas, por estarem interligadas, por exemplo, no Haiti, acho que tipo, assim, no Caribe de uma forma geral, que o Estados Unidos cumpre o papel imperialista, entender como é que, não sei, a história tipo, marca e o imperialismo, o capitalismo de uma forma geral, ele é tão
vou usar essa palavra, rancoroso. Então, por exemplo, uma nação, tipo assim, que se insurgiu contra o capital, contra o imperialismo numa fase que, enfim, não era nem ainda o capitalismo industrial consolidado, até hoje, tipo assim, é tratado como um par internacional e é usado como exemplo. Então, enfim, eu penso bastante, por exemplo, na minha época de colégio, imagino também que muitas vezes quando se falava de Haiti, tratava como se fosse pobreza, sempre com uma conotação negativa e muitas vezes racista a partir dessa construção. Mano, é isso. Primeiramente, a questão de. Tudo que você tá falando da questão de, por exemplo, do internacionalismo, dos vínculos da história, de momentos históricos, de pontos, de ações, de teorias e tudo, mostra como é importante o seu projeto por trazer, por somar na questão de conteúdos mais diversos, conteúdos mais variados, conteúdos que precisam ser estudados, que só somam e que tem um ofuscamento, tem um apagamento, que já é natural para obras marxistas, né? A gente sabe como que é ridículo isso, mas, né, você gera um acesso maior e hoje a gente, né, a internet aos poucos entrando na casa de todo mundo aí, você acaba chegando em certas pessoas que não teriam alcance a isso. É importante isso, da hora. E como você bem disse, é a mesma coisa da minha adolescência, né? A gente cresce como se os Estados Unidos fosse um paraíso, a Europa é tipo, é um lugarzinho chique, onde você vai de vez em quando, e os países periféricos não tem nada. Os países periféricos são pobreza, tristeza, e tá todo mundo querendo sair de lá. E aí, quando você começa a ver as histórias, a entender tudo o que colou, todo o processo. Eu li o Veias Abertas da América Latina, e eu não tinha noção, tipo, eu já tinha noção da questão da exploração, mas ali você tem uma dimensão de vários momentos históricos, e você fala, mano, e como que, tipo, ninguém fala sobre isso no ambiente escolar e tudo. Até na faculdade muitas vezes é difícil de ser tratado isso e tal. Não, nossa, sim, tipo. Conversando com companheiros de militância, amizades mesmo, tá falando sobre, tipo assim, a USP, foi pra falar de um lugar que a gente conhece, e a gente acha, por exemplo, um absurdo que na grade obrigatória de ciências sociais não esteja nem, por exemplo, nem na sociologia, nem na antropologia, não sei se política não tem, tipo assim, currículo brasileiro, então não tem sociologia brasileira nem antropologia brasileira como obrigatório, e você é formado, ciência social num país, enfim, só aprende essas coisas, e se já tá ruim até para tipo, as coisas nacionais, realmente, tipo assim, tem que ter esse esforço para a divulgação do que é do tipo, muitas vezes mesmo marginalizado, muitas vezes esquecido, porque eu acho que no momento atual que a gente vive, tanto na conjuntura, mas mais no sentido de conjuntura intelectual, acho que é bastante interessante estar passando por esse momento de tentar que anteriormente ninguém tocava. Eu acho que, assim, no geral, são movimentos bastante progressivos, isso que ocorre. Então, mesmo sobre, tipo assim, por exemplo, a questão do caráter da China, o caráter das experiências socialistas, Coreia do Norte, eu acredito que, enfim, é bastante progressivo, mesmo que na juventude haja interesse em se debater esses temas, não sejam vistos como, ou como coisas supérfluas, ou com coisas que não fazem sentido. Então, acho que, enfim, realmente é uma coisa que é bastante interessante por causa disso. Por exemplo, na Coreia do Norte, acho que você ter visto que tem uma coleção de livros que é muito boa, que é o Revolução do Século XX, da Unesp, e eu comprei um desses sobre a Revolução Coreana, que fala um pouco sobre a Coreia do Norte. Cara, assim, eu achei absolutamente interessante, porque muitas coisas que eu não sabia, eu fiquei conhecido a partir dali. Então, mesmo sobre o caráter da ideologia oficial, do JUST, das políticas estatais para sobrevivência, todo, enfim, um debate sobre a questão nuclear que muitas vezes coloca como se fosse... Eu adorei que, tipo, acho que na orelha do livro, que fala assim, não, muitas vezes trata a Coreia do Norte como se fosse um regime, tipo assim, louco, irracional e à beira do colapso o tempo todo. Sendo que a gente tá falando de umas experiências que, tipo assim, acho umas experiências, tipo assim, de governo mais estáveis de muito tempo. Então, desde 49, 50, que é quando surgiu, até hoje, enfim. E com nível de vida relativamente alto, apesar de tudo, tem diversos problemas, diversas situações burocráticas, mas que, tipo assim, passa longe daquela visão enviesada de, não, todo mundo tá passando fome, quer sair daqui, quer tudo isso. E é justamente nisso que eu acredito que é o ponto mais interessante desse debate, por isso que eu também pensei em tocar esse projeto. Que eu acho que é muito menos sobre do tipo assim, você olhar e falar, não concordo com tal coisa, eu acho correto isso daí, e muito mais do tipo assim, se isso me causa uma inquietação, eu quero debater isso, eu quero esse debate, quero que, enfim, mesmo que no final das contas
a conclusão chega, tipo assim, acredito que um balanço seja negativo, tipo assim, a existência de um balanço que, tipo assim, é feito, é pensado, é discutido, é refletido sobre essas experiências, é absolutamente um processo enriquecedor. Então, por exemplo, a Sabrina Fernandes, quando ela fala, por exemplo, sobre, deixa eu pensar, dela eu esqueci. Mas, tipo assim, acho que vou ficar mesmo com o Jones, que o Jones é o que eu mais lembro. Quando o Jones fala, por exemplo, sobre Coreia do Norte, China, eu acredito que são conclusões que, enfim, não concordo muito, porém eu acredito que, tipo assim, imagina anos atrás se fazer essas discussões, tipo assim, dessa maneira, de, tipo assim, não, a China não é apenas uma ditadura, a China tem, tipo assim, questões muito mais complexas. Tipo assim, a economia lá não é uma economia, assim, privatizada, assim como não é uma economia do tipo, é tudo estatizado, dirigido pelo Estado. Tem, assim, uma complexificação da discussão que eu acredito que, enfim, justamente esse projeto, a ideia é também ajudar com isso. Então, por exemplo, um dos textos está programado para que eu vou discutir é sobre, se eu não me engano, sobre a Etiópia, isso, que é a questão das nacionalidades lá, que é sobre, se eu não me engano, sobre um dos comunistas que compôs o governo o movimento comunista, a tomada mesmo do poder, a Revolução Etíope se deu de uma maneira bem diferente, lembra muito, por exemplo, o processo dos tenentes aqui no Brasil, então foi um processo muito militarizado, passado pela cúpula do exército, tudo tipo assim. Tinha essa outra questão diferente, e era, por exemplo, foi responsável por, enfim, diversos erros, vários desvios também que eu acredito que foram ser evitados, mesmo guerra entre, tipo assim, estados socialistas, que acredito que é toda uma outra discussão, mas assim, já é interessantíssimo, tipo assim, você saber que na Etiópia, não é aquela coisa homogênea que muitas vezes pinta, que a mídia pinta como se fosse tipo, não, a África é um continente tudo homogêneo. Então, assim, mostrar que tem essa variedade, assim como qual era a discussão que estava sendo feita, porque ela estava sendo feita, como ela estava sendo feita, e mesmo depois discutir os resultados, tipo assim, tal coisa seria a melhor política ou não seria, podem debater nos comentários, essa é justamente a ideia, se tudo der certo. Mas, justamente, acho que, enfim, colocar esse debate é muito importante. E no momento que agora está na pandemia, muitas vezes impossibilitados ou de sair de casa, ou saindo de casa contra a vontade, porque esse governo realmente não garante, tipo, nem a renda, nem a quarentena, nem nada, nem a vacina não garantindo, que a gente consiga, tipo assim, sentar, usar um pouco do tempo para, tipo, ler, conhecer mesmo, e, enfim, sair fortalecidos para quando as lutas voltarem, que na verdade nunca acabam, mas, tipo assim, só estamos num hiato para a gente se cuidar, sobreviver, cuidar dos nossos familiares, cuidar da gente mesmo, e depois, tipo, voltar com tudo, que o objetivo é que esse governo caia, o quanto antes. É isso mesmo, eu aproveitei esse tempo pra colocar todo vapor, todos os projetos, tudo pra pós-pandemia já tipo, não, beleza, a gente já tá com o objetivo, a gente já tá organizado, agora a gente pode começar a voltar a estar nas ruas e tudo. Primeiramente, falar que essa pluralidade que você falou, né, por exemplo, eu não concordo com o Jones e tudo, porém a gente tá tendo essa discussão. E realmente, isso é uma coisa muito importante. E principalmente, assim, né, por mais que eu goste da discussão, não a discussão dos fiscais do Twitter, é lógico, porque é um bagulho que me irrita muito. Porém, por exemplo, o Jones... Nossa, sim. o Jones tendo o canal dele, você tendo esse projeto, e os dois vão estar publicando coisas, e aí é claro, né, a pessoa vai fazer uma análise da visão dela, de como ela vai ter olhando, tendo essa possibilidade de olhar essas divergências, e a partir daí chegar em conclusões, que é o que aconteceu em todo o movimento marxista até hoje. Funciona assim. Acho que é bem legal justamente porque, tipo, pela primeira vez, eu acho que, tipo assim, pela primeira vez em muito tempo, eu acho que, tipo assim, nós temos marxistas, autoclaros marxistas, que, sim, tem influência no debate público, e, tipo assim, participa, tudo isso. Eu acho que, enfim, é um espaço que é bastante, tipo assim, difícil de se ter, é um espaço que todo mundo batalha bastante, e eu acho que é uma via que, tipo, cada vez mais tem que alargar, então por isso que eu acho que é bastante bom, bastante interessante. E feliz, quanto mais propostas tem disso, tipo assim, tanto de divulgação, quanto de discussão, podcasts, canais, enfim, sendo bem feito, acho que é sempre muito bem-vindo, tipo, não sendo, tá numa discussão, tipo assim, da hora, tudo isso, eu acho que ajuda muita gente, acho que ajuda, tipo assim, a ampliar muito o público da esquerda, porque muitas vezes também tem essa discussão, essa falta de percepção de que a esquerda revolucionária é muito marginal ainda hoje, então acho que justamente esses meios de comunicação, a gente utilizar isso, são boas maneiras de a gente popularizar trabalho, popularizar coisas que, tipo assim, no final das contas, os comunistas acho que é sobre isso, sobre, tipo assim, sair das massas e voltar às massas, ir às massas sempre. Perfeito. E aproveitando que você levantou uns questionamentos na sua última fala, quando eu for postar também, eu vou postar, o pessoal que estiver ouvindo aí, vai lá na postagem do Twitter, porque eu vou deixar lá para vocês fazerem algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns pedidos, e eu mando pro Gui.
E aí quando der ele vai colocando no projeto também, porque eu tenho certeza que isso daí vai agregar bastante, trazer essa, pô, eu quero saber de tal experiência, não sei o quê. E aí o Gui se vira, entendeu? Eu tô colocando tudo nas costas dele mesmo, tô nem aí. Brincadeira. Isso que é ser pesquisador mesmo. É do tipo assim, me fala o que você quer que eu vou atrás e vou fazer aparecer. Tipo, É isso mesmo, e só se ferra, né? Que é só correria, só correria. No final vem, né? Vem, você fica feliz no final de ver o resultado, mas até chegar lá é osso. Mas vamos pro encerramento, Gui? Uma fala final assim do projeto, de um modo geral aí, se quiser falar um pouco da construção dele, de como você se sente construindo ele. só pra fazer então uma fala bem geral, uma coisa tipo assim, mesmo de encerramento, chegando tipo, nas conclusões, é que estou bastante contente, bastante animado com esse projeto. Espero que esse episódio sair. Enfim, todo mundo que ouça, tipo assim, se puder, procure, compartilhe. Enfim, mesmo participe disso, que eu acho que é uma ideia justamente para ser divulgação, então assim, para chegar às pessoas, para não ser nada particularmente. É isso, precisa ter um rigor, pretendo fazer isso com rigor, eu e, enfim, o pessoal que vai fazer isso junto comigo. Mas ao mesmo tempo é isso, é uma coisa simples, uma coisa que é tipo assim, pra qualquer um você pegar, tipo assim, olhar e ler, tipo assim, conseguir entender. Então, tipo, entender quem foi fulano, entender, tipo, por que tal coisa acontece. E justamente é isso, isso é quase um projeto de extensão. Então, estou bastante animado pra isso, espero que tipo, todo mundo que esteja ouvindo também. O arroba vai ser arroba amalta.marxismo. E vamos que vamos, porque eu acho que nós temos um ano 2021 cheio de lutas, cheio de, tipo assim, de várias coisas. E eu acho que é isso, a gente tem que se acumular, se fortalecer e, acima de tudo, agora que a gente consegue fazer, já que nós somos impossibilitados a ocupar as ruas, ocupar nossas mentes com, tipo assim, com as leituras, com estudos, nada, tipo, revolucionários, pra, tipo assim, quando chegar na pandemia, ou antes disso, a gente, assim, derrubar o governo, mudar tudo e fazer tudo, fazer o que, tipo assim, a gente se propõe, que é fazer revolução. Tá longe? Tá, mas a gente tem que se propor e ninguém nunca disse que é fácil, por isso que a gente tá aqui. É isso, camarada, perfeito. Bom, só aproveitando isso tudo que você trouxe, é, é muito, muito isso. Agradecer pelo seu projeto, porque tudo isso tá aqui para somar. E, bom, a gente vai estar acompanhando. Eu vou deixar tudo na descrição do podcast. Vou soltar lá no Twitter também, mandar o linkzinho lá da página, tudo. E aí vamos todo mundo acompanhar e tá ampliando as discussões, ampliando as vozes aí, cada vez popularizando mais esses projetos para chegar na casa de todo mundo. Muito obrigado para você, morceguinho, que ficou ouvindo até aqui. Muito obrigado, Gui, pela presença. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Não, vou falar de novo, entendeu? Porque o bagulho é pra ficar na mente. Não esquece de ir lá no Insta, amalta.marxismo, entendeu? Segue lá, já deixa, já fica olhando as postagens tudo, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo da hora. E, bom, por hoje é só, galerinha. Muito obrigado. Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau!